Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui hoje para mais um quadro do nosso canal, professora Gisele Mendes, intitulado Isso é Crime? Bom, o quadro Isso é Crime de hoje vai narrar uma situação que aconteceu na semana passada no Brasil, na região serrana do Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, de um indivíduo que primeiro incendiou o próprio carro, tentando receber a indenização do valor do seguro de forma fraudulenta. E em seguida isso acabou gerando, pessoal, um incêndio numa reserva ambiental da região serrana do Rio, em Petrópolis. Incendiou cerca de maneira equivalente a 500 campos de futebol, destruindo toda a vegetação aí existente e também toda a fauna, né, que é abrigada por esta flora. E com isso cometeu vários crimes. Vamos ver então quais são os comportamentos, quais são os crimes cometidos neste caso e o que pode ter implicação legal ou não a partir da análise da lei penal. Bom, em primeiro lugar, uma pessoa que provoca um dano a uma coisa própria, ela não comete crime algum, ela não comete o crime de dano, porque o crime de dano do artigo 163 do Código Penal, ele significa danificar uma coisa alheia, destruir, danificar ou deteriorar coisa alheia. Então não é um crime de dano colocar fogo no próprio carro. O problema começa a partir da intenção do próprio sujeito, que é o de ludibriar a seguradora para poder receber o valor do seguro do carro, fazendo passar a situação por um suposto assalto, desaparecimento, ou que um terceiro houvesse furtado ou roubado esse objeto e incendiado então o carro roubado a fim de ocultar o furto, né? Foi o que acabou transparecendo inicialmente como a ideia aí do que foi executado. Mas finalmente investigou-se que não era assim. Então, quem pratica este crime de incendiar uma coisa própria não comete dano, pessoal. Mas se faz isso com a finalidade, que parece ter sido o caso aí, de receber valor de seguro como indenização por um dano que um terceiro tivesse causado, mas está forjando, né, ou fraudando a situação para parecer que foi um crime praticado por um terceiro, mas quando foi a própria pessoa que danificou, então nós temos aí o estelionato. O estelionato do artigo 171, ele, assim como o dano, também é um crime patrimonial. Mas no estelionato nós temos dois componentes muito marcantes, que é a fraude e a intenção de obter algum proveito ou vantagem patrimonial. Então, no artigo 171, nós temos fraude mais proveito patrimonial, e isso aparece de diversas maneiras na casuística da jurisprudência brasileira, né? O velho golpe do bilhete premiado, entre outros golpes, entre outras fraudes também, que se caracterizam com essa finalidade de receber dinheiro, valores econômicos, ok? Neste caso, nós vamos enquadrar esse comportamento exatamente no artigo 171, parágrafo 1º, inciso 5º do Código Penal, onde a pessoa destrói ou danifica coisa própria com a finalidade de receber a indenização do valor do seguro, ou inclusive pode lesionar o próprio corpo. No mesmo artigo 171, parágrafo 1º, inciso 5º, nós temos a possibilidade que lesiona o próprio corpo também com essa finalidade de receber o valor do seguro. É o caso de pessoas que, por exemplo, mutilam os dedos, forjando um suposto acidente de trabalho, com vistas a receber a indenização, como se fosse de fato um acidente de trabalho, provoca uma automutilação em si mesma, mas na verdade ela não sofreu nenhum tipo de acidente de trabalho, é com a finalidade de receber um valor econômico, né? No caso de alguém provocar esse tipo de mutilação por si mesmo, é o mesmo princípio do dano, né? A automutilação não é algo que seja punível pela nossa legislação. O problema acontece quando um terceiro mutila essa pessoa, né, ajuda essa pessoa a fazer essa fraude, porque aí vai aparecer o crime de lesões corporais, certo? Mas aqui especificamente não aparece o crime de dano do artigo 163. O sujeito colocou o fogo no próprio carro. Aparece então, em primeiro lugar, o crime de estelionato do artigo 171, parágrafo 1º, inciso 5º, quando há uma fraude, seja danificando coisa própria, lesionando o próprio corpo, a fim de receber o valor do seguro. E a vítima é justamente a seguradora que vai pagar, ou pagaria supostamente um valor como prêmio de um seguro por causa de um fortuito que não aconteceu, ok? Mas em seguida, tem-se que esse sujeito, ele causou um incêndio florestal. Bom, o crime de dano, como eu disse, ele por si só não vai tipificar aí, já que a coisa era própria. Mas quando existe um dano que é causado com alguma substância inflamável explosiva e que ela adquire uma grande proporção, um grande incêndio, uma grande explosão, aí a situação muda um pouco de figura,
não é? Então, sempre que se causa um grande incêndio ou explosão, o próprio crime de dano, que é por si só danificar uma coisa dos outros, ele pode dar lugar ao crime de incêndio, pessoal, que está esculpido no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, que é um crime bem mais grave, cuja pena pode chegar a 6 anos de reclusão. Bom, nesse caso, o sujeito danificou coisa própria, a gente já viu que não tipifica o dano. Mas em relação a esse incêndio? O incêndio do artigo 250, ele está entre os crimes contra a incolumidade pública, a incolumidade das pessoas, ou seja, um risco, por mais que o sujeito incendeie o próprio carro, para a vida e para a saúde de transeuntes, de pessoas que estão passando ali nas imediações. Afinal de contas, a coisa pode adquirir grandes proporções, nós estamos falando de um pequeno fogo, uma pequena explosão. Se eu simplesmente queimo um objeto alheio muito pequeno, um livro, um pequeno objeto que gera alguma faísca, isso não vai tipificar incêndio de forma alguma. Eu ficaria aí só com dano à coisa alheia, né? Mas o crime do artigo 163 de dano, ele fala que ele vai ser subsidiário no artigo 163, parágrafo único, inciso 2º, quando houver o emprego de substância inflamável ou explosiva que gere um incêndio ou uma explosão de grandes proporções. Aí a coisa sai do patrimônio, do dano que é causado ao patrimônio de qualquer pessoa e entra na seara do incêndio. Mas o artigo 250 do Código Penal Brasileiro fala daquele incêndio que pode atingir pessoas, né? É crime contra a incolumidade da população. E nesse caso, o sujeito se encontrava um pouco afastado da cidade, já que ele estava próximo de uma reserva ambiental. Ele procurou um lugar propriamente afastado da cidade para poder prender fogo e atear fogo ao próprio carro e supostamente receber o valor do seguro como forma de indenização por um furto, por um roubo e um dano que outra pessoa teria causado ao carro dele. Aí, nesse caso, nós temos que a situação saiu de controle e, por si só, além do crime de estelionato, ele provocou um incêndio numa vasta área de reserva ambiental brasileira. Bom, aí o incêndio não é o 250, gente. Este crime, ele visa a proteção das pessoas e ali não havia risco à vida das pessoas. O que houve foi um grande dano ao meio ambiente. Lembrando, como nós já falamos em outro quadro do Isso é Crime, sobre a proteção da fauna, nós temos aqui um dano à flora brasileira. Esse tipo de lesão, desse tipo de dano, ele está tipificado na Lei 9.605 de 1998, que é a lei que trata dos crimes ambientais no Brasil. Nós temos ali, dentro do grande bem jurídico meio ambiente, que foi trazido à baila pela Constituição Federal de 1988, pela primeira vez, lá no artigo 225, nós temos a proteção do ambiente como um todo. Essa lei 9.605 tipificou crimes específicos em relação ao ambiente. Então, tipificou crimes contra a fauna, contra a flora, contra o ambiente paisagístico, histórico, construído, natural, enfim, as várias formas de meio ambiente que nós podemos ter e a necessidade de proteção de todas elas. E especificamente em relação aos crimes contra a flora, nós temos várias formas de dano. Ali, a partir do artigo 38, 39 da Lei 9.605, causar dano a florestas, a mata, a unidades de conservação, a reservas ambientais, são crimes com penas consideráveis. Mas este crime especificamente é o do artigo 41 da Lei 9.605, que é causar incêndio em mata ou floresta. As penas vão de 2 a 4 anos de reclusão e multa. Então, causar incêndio em mata ou floresta, artigo 41 da Lei 9.605/98, que é a Lei dos Crimes Ambientais no Brasil. E se o incêndio for culposo, isso está no parágrafo único do artigo 41, que tem penas menores, claro, o crime é culposo, de detenção de 6 meses a 1 ano. Bom, o fato é que o incêndio foi causado, tipifica o artigo 41 da Lei dos Crimes Ambientais, já que atingiu a flora. Nós temos ali uma reserva ambiental e, como eu disse para vocês no começo do vídeo, uma área de cerca de 500 campos de futebol foi atingida, pessoal, devastando toda a flora e também a fauna ali abrigada, certamente, né? Por causa dessa devastação causada. É fato que o incêndio fugiu ao controle do sujeito, provavelmente de forma culposa. Ele não atirou esse fogo de forma dolosa ali, com essa pretensão, naquela parte da reserva ambiental da zona de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Porém, o fato é que quem incendeia um carro, sabendo da proporção que esse incêndio vai ter nas imediações de uma reserva ambiental importante como essa, pode ter o dolo eventual, né, o que desloca a responsabilidade para o crime doloso, que tem penas de 2 a 4 anos de reclusão, já que não está em qualquer lugar, né, está perto de uma reserva ambiental. E sabe que fogo é uma coisa que se prende facilmente nas proximidades, nas mediações de uma área verde, ainda mais de uma área dessa que é preservada.
E acabou acontecendo exatamente este resultado, que poderia deslocar então a situação para um incêndio com dolo eventual, cumulado, como nós já falamos, com o crime de estelionato, que é um crime patrimonial, contra a seguradora, que ele pretendia enganar com o incêndio do carro. Então nós temos aí uma dupla responsabilidade que atinge bens jurídicos totalmente diferentes. Uma, por um lado, a responsabilidade pelo crime de estelionato, que é crime contra o patrimônio, e outra, por outro lado, a responsabilidade pelo crime ambiental, o crime de incêndio florestal, que é o artigo 41 da Lei 9.605 de 1998, que protege a flora brasileira. Bom, então foram dois crimes bastante graves, né? Uma situação que gerou outra e que acabou num incêndio de gravíssimas proporções contra o ambiente, essa reserva ambiental de Petrópolis, e de fato a conduta é crime, sim, isso é crime, e aliás, dois crimes bem graves, ok? Bom, nós ficamos aqui com o nosso quadro Isso é Crime de hoje, do canal Professora Gisele Mendes do YouTube, e voltamos proximamente com mais novidades para você. Muito obrigada!